bem-vindos. Espero que essa tarde, né, esse segundo momento do nosso evento seja muito produtivo, que a gente tenha uma tarde muito rica. A contar pelo nosso convidado agora da primeira palestra da tarde, certamente o será. A gente, então, convida para ingressar no estúdio o nosso palestrante, professor, doutor Zisman Neyman. Olá, professor. Olá, tudo bom? Boa tarde a todos, todas. Então, boa tarde. Eu vou fazer uma pequena apresentação. O currículo do professor Zisman é imenso, então eu fiz aqui uma pequena seleção para fazer essa apresentação. O professor doutor Zisman Neyman, ele é doutor em psicologia em 2007, com passagem pelo programa de doutorado em ciência ambiental, mestre em psicologia, licenciado em ciências, licenciado em biologia e bacharel em ciências biológicas. Toda a carreira acadêmica, né, de formação do professor Zisman foi na Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é pesquisador, professor associado 4 do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e coordenador da Cátedra Sustentabilidade e Visões de Futuro. O professor Zisman atua como membro do Núcleo de Pesquisa do Observatório de Parcerias de Áreas Protegidas, a OPAP, é membro do Comitê Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de São Paulo, do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima, do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030 e da Comissão Municipal para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a ODS de São Paulo. É presidente do Conselho Curador do Instituto Physis, Cultura e Ambiente, e é líder da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. O professor Zisman também é autor de diversos livros na área de ecologia, educação, meio ambiente e sustentabilidade. É editor-chefe da Revista Brasileira de Ecoturismo, da Revista Brasileira de Educação Ambiental e tem experiência na área de educação ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: sustentabilidade, políticas públicas, educação ambiental, ecoturismo, ética e meio ambiente, ecologia humana, unidade de conservação, terceiro setor e administração. Como eu disse, essa é uma breve apresentação do currículo do professor. Não daria, né, tempo, a gente roubaria tempo da fala dele se fôssemos especificar e aqui relatar todas as outras atividades desempenhadas nessa brilhante carreira do professor Zisman. Então, sem mais delongas, a gente passa, mas primeiramente, professor, agradecendo novamente a sua colaboração, a sua parceria, enfim, a sua presença aqui conosco, né, já reforçando esses agradecimentos que já foram feitos até antes mesmo da gente entrar no ar, mas agora eu os torno público. Será um prazer tê-lo aqui conosco, está sendo um prazer tê-lo aqui conosco. Então, vamos passar a palavra para o professor Zisman, que falará para nós, né, o tema da palestra dele é Análise da Evolução do Ecoturismo e outros segmentos derivados. Então, com o senhor, professor Zisman. Ok, muito obrigado, professora Maria Amália. Vamos fazer uma pequena correção, até dando as boas-vindas para a professora, né, que agora também é editora-chefe da Revista Brasileira de Ecoturismo. Eu estou dividindo temporariamente, né, essa função que eu vim exercendo nos últimos anos, mas com muita alegria estou passando justamente toda a responsabilidade de coordenar a nossa revista para o programa de maneira geral, né, e agora sobre a editoria-chefe, a professora Maria Amália. Agradeço ao convite de poder participar e estar dialogando aqui com todos que estão nos assistindo, todas que estão nos assistindo. A ideia, ou pelo menos assim foi feito o convite para mim, foi fazer um rápido panorama, né, do que vem ocorrendo
do setor, no segmento do ecoturismo, né, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista de uma atividade econômica, nos últimos 30 anos. E eu estou com uma certa tranquilidade de poder conversar rapidamente com vocês, porque eu sou testemunha ocular de todo esse processo. Eu pesquiso e atuo no ecoturismo desde 1986, onde esse termo nem era cunhado ainda com esse nome, ecoturismo. É um termo que foi definido posteriormente, já nos anos 90, e a gente acompanha com muito interesse, desenvolve projetos, atividades e vem executando aí pesquisas e outros estudos acadêmicos nesse segmento. Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui, então, a apresentação que eu preparei. Deixa eu ver se eu consigo se preparar aqui, rapidamente. Deixa eu botar no modo apresentação para vocês. Muito bem. Então, aqui, participando aqui do segundo seminário de ecoturismo de conservação, aí do programa, o tema é análise da evolução do ecoturismo e outros segmentos derivados nos últimos 30 anos. Vale aqui um retrospecto histórico. Eu acho que indo para quem estuda turismo, pesquisa turismo, né, um dos maiores problemas que nós temos assistido nos últimos anos, né, desde que o turismo cresceu e se consolidou como uma atividade econômica importante no mundo, os impactos que ele causa, né, como uma atividade econômica e também com uma inserção, né, uma atividade que envolve aspectos econômicos e sociais, ela obviamente provoca impactos nas localidades em que ocorre e principalmente na modalidade que é chamada de turismo de massa, né, um estilo de fazer turismo que leva uma grande quantidade de pessoas a conhecer destinos que são muito badalados, muito procurados, e essas imagens aí não nos deixam mentir de que esse grande fluxo de pessoas para uma mesma localidade provoca, obviamente, impactos ambientais, né, pressão sobre recursos hídricos, sobre o saneamento básico das localidades, sejam naturais ou urbanas, além dos impactos sociais, né, as alterações culturais, os grandes conflitos que surgem, né, do encontro de pessoas. A humanidade é um complexo de opiniões e estilos de vida que normalmente conflituam com os outros quando as pessoas acabam se encontrando. E foi para dar uma resposta, né, a esse tipo de atividade que ali nos anos 80, os anos 90, e principalmente com o crescimento do chamado ambientalismo, que é um movimento social, né, que ganha força no Brasil e no mundo ao longo dos anos 70, 80, e ganha, especialmente no Brasil, uma força maior após o evento Rio 92. Então, o ambientalismo surge aí como um movimento social muito importante que questiona justamente os impactos que a sociedade humana provoca sobre os ambientes naturais, sobre os recursos naturais. Dentro desse contexto, né, o movimento ambientalista tenta apresentar uma série de alternativas ao modelo econômico vigente no mundo, o modelo do consumo exacerbado de recursos naturais, que é marca registrada do capitalismo mundial até os dias atuais, né? E o ambientalismo ele vem trazendo alguns questionamentos, mas também traz algumas propostas. Dentre elas, a possibilidade de você utilizar as unidades, criar primeiro, né, e depois utilizar de maneira sustentável as unidades de conservação, ou seja, as áreas protegidas no Brasil. E a gente assiste aí ao longo dos anos 80 e 90 um crescimento muito grande da implementação de áreas protegidas no Brasil e, obviamente, copiando uma lógica de criação de áreas protegidas que é muito comum nos Estados Unidos da América e na Europa. A ideia de que você, ao criar uma área protegida, você deve retirar as pessoas que moram nessa área protegida para preservar o ambiente natural. Um conceito que ganha muita força nos anos 90, por conta, inclusive, do próprio movimento ambientalista, que acredita que a presença de pessoas morando em áreas protegidas, isso pode provocar impactos nos sistemas naturais, nos ecossistemas dessas unidades de conservação. Isso gerou, durante os anos 90, um conflito muito grande entre a criação dessas unidades de conservação e as populações tradicionais que viviam tanto dentro como no entorno dessas comunidades.
Aqui uma imagem do professor Carlos Diegue, que publicou um livro importante nos anos 90, que se chama O Mito da Natureza Intocada, onde ele apresenta já uma possibilidade, né, de a gente tentar encontrar um modelo mais razoável de equilíbrio entre a preservação dos recursos naturais e a continuidade da presença das populações tradicionais, que, afinal de contas, foram responsáveis pela preservação histórica dessas localidades. Então, a possibilidade de continuar a presença das pessoas que vivem nas unidades de conservação e a presença, inclusive, delas participarem de cadeias produtivas sustentáveis, dentre elas o turismo, acaba sendo debatida e discutida muito ao longo dos anos 90 e início dos anos 2000. Há, inclusive, uma similaridade entre os conceitos do chamado desenvolvimento sustentável, né, que se apoia num tripé, que é o chamado tripé da sustentabilidade, onde a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental devem ser equacionadas para que a gente consiga uma qualidade de vida com preservação de recursos naturais. Ela é copiada para a ideia da criação do chamado turismo sustentável, que define mais ou menos também três dimensões: a dimensão social, chamada aqui de sociedade, a dimensão do meio ambiente e a dimensão da economia, como também necessárias para que a gente encontre um equilíbrio entre elas e, com isso, consiga fazer um turismo de menor impacto do que o turismo de massa que vinha ocorrendo. Ao longo aí dos anos 90 e 2000, uma série de pesquisas e de livros começam a ser publicados aí já apresentando um conceito novo, né, o conceito de ecoturismo. Então, aqui tem algumas capas de alguns livros que foram publicados, principalmente ao longo dos anos 90, e que já trazem o tema, né, turismo e ambiente ou ecoturismo, como uma novidade, né, um segmento novo, ou uma forma de fazer turismo nova, que precisa ser disseminada no meio acadêmico e no meio profissional. Definindo claramente, né, quando se fala em ecoturismo, e aí sim, aí a gente apresenta algumas definições, a própria Embratur e alguns acadêmicos que escreveram pela primeira vez falando sobre o conceito de ecoturismo, se define que o ecoturismo tem também um tripé com o qual ele tem que ser identificado. Se não tiver esse tripé, você não pode chamar a atividade de ecoturismo. O tripé prevê a educação ambiental como um modus operandi da atividade ecoturística, ela precisa ser uma atividade de transformação de comportamentos em relação ao mundo natural, em relação ao meio ambiente. Ela tem que produzir benefícios para as comunidades receptivas, principalmente as comunidades tradicionais que moram nas localidades que estão recebendo o ecoturismo, e, claro, né, aí, baseado nos princípios do ambientalismo, ele tem que garantir a conservação dos recursos naturais. Educação ambiental, benefícios às comunidades, e benefícios entendidos aqui como de um sentido mais amplo do que só benefícios econômicos, estamos falando de benefícios sociais, benefícios culturais, entre outros aí, e conservação dos recursos naturais. Bom, como se torna, né, dentro das universidades uma área de pesquisa, muitos artigos e estudos começam a ser produzidos. E isso também gera uma demanda da elaboração de encontros acadêmicos, encontros científicos para discutir o ecoturismo. O mais importante deles no Brasil, acho que acaba se consolidando como o mais importante, é o Congresso Nacional de Ecoturismo, que já teve várias edições, né, desde os anos 90 até o último, que foi em 2018, em Porto Nacional. Nós tivemos várias edições, né, e a cada 2 anos ocorre uma, era para ter ocorrido a última edição em 2020, e, obviamente, né, por conta da pandemia, esse encontro está sendo prorrogado e vai ocorrer muito provavelmente em 2022, se tudo der certo. Então, nós temos aí o Congresso Nacional de Ecoturismo, mas também temos outros encontros regionais, encontros temáticos que vêm sendo realizados por programas de pós-graduação, por coletivos de pesquisa, grupos de pesquisa que trabalham com a atividade do ecoturismo. Bom, uma vez que se consolida, né, como uma prática de segmento de turismo nos anos 90, um novo segmento acaba surgindo que é quase uma derivação natural do ecoturismo, que é o chamado turismo de aventura. Inclusive, muito confundido com ecoturismo, né? Acho que no senso comum das pessoas que praticam essa atividade, quando se fala em ecoturismo, na verdade, as pessoas acreditam que nós estamos falando de turismo de aventura, a prática de esportes em áreas naturais, dos mais diversos, caminhadas, montanhismo, rapel, arvorismo, trekking, entre outras modalidades aí,
elas acabam se consolidando como um modus operandi de fazer ecoturismo, e muitas agências que se autodenominam agências de ecoturismo acabam desenvolvendo pacotes onde a atividade do turismo de aventura acaba sendo predominante em relação a outras possibilidades, como contemplação, sensibilização, que também são características da atividade ecoturística. E a prática do turismo de aventura foge um pouco daquele tripé que os teóricos do ecoturismo defendem como sendo necessário para que a atividade seja definida como ecoturismo. Ou seja, raramente há educação ambiental, existe muito pouca preocupação com a conservação dos recursos naturais e, pior de tudo, existe quase zero envolvimento das populações tradicionais, populações locais, no desenvolvimento dessas práticas, quando muito eles são contratados como guias de turismo local ou monitores ambientais locais, mas participando muito pouco da cadeia produtiva mais ampla do turismo nas localidades onde ele ocorre. Por conta da prática, né, do turismo de aventura, uma série de regulamentações começam a se tornar necessárias. Começam a ocorrer muitos acidentes, a preocupação de que essa atividade tenha algum mínimo de regulamentação de segurança para o praticante acaba produzindo uma série de políticas públicas e de manuais e de regulamentos patrocinados pela Associação Brasileira de Turismo de Aventura e que acabam gerando depois normas da ABNT, entre outras regulamentações locais, estaduais e municipais. Há uma tentativa de regulamentação e isso surge aí um cenário de normas que vão sendo implementadas e isso, de alguma forma, impacta diretamente a atividade do ecoturismo, porque ele já não se dá mais da maneira natural ou de contato com o ambiente natural que acontecia antes dessa regulamentação. Com a necessidade de segurança, né, uma série de equipamentos vão surgindo e vão tornando a atividade um pouco mais elitista do meu ponto de vista, porque ela exige, primeiro, um planejamento das trilhas. Então, as trilhas passam a ter corrimões, calçamento, cordas, pontes suspensas, enfim, e começa a ter uma infraestrutura mínima para que o turismo em áreas naturais comece a ocorrer. Isso provoca uma humanização dos espaços naturais, um distanciamento do contato com a natureza bruta, vamos dizer assim, e pior do que isso, né? O ecoturismo, quando é confundido com o turismo de aventura, ele passa a exigir uma série de equipamentos. Aí vira uma sofisticação de mochilas, calçados, equipamentos, botas e lanternas, canivetes, enfim. Os mais diversos tipos de equipamentos acabam sendo um pouco o sinônimo do ecoturismo. Várias lojas especializadas em ecoturismo são abertas em vários lugares do Brasil, basicamente para vender esse tipo de equipamento, o que também torna o segmento bastante elitista, né? Porque só quem tem bastante recurso financeiro consegue comprar os equipamentos, comprar os pacotes de ecoturismo que são cada vez mais sofisticados e os lugares acabam também sofrendo um impacto direto, porque essas cenas que nós começamos a ver como típicas e características do ecoturismo, além da exigência de equipamentos de mergulho, equipamentos de mochila para caminhadas, embarcações, caiaques, entre outras aí, binóculos, máquinas fotográficas para observação, tudo isso, né, de alguma forma, vai fazendo com que o ecoturismo se torne uma atividade de um grupo de pessoas mais abastadas do ponto de vista socioeconômico, né? E isso, obviamente, segrega, afasta outros tipos de praticantes e, pior do que isso, né, no caso dos impactos sociais nas comunidades tradicionais, acaba promovendo dois problemas, né, sociais muito sérios. O processo de gentrificação, ou seja, a transformação da paisagem dos lugares para agradar ao estilo dos visitantes e não mais com as características originais das populações tradicionais que ali viviam. Aqui umas imagens de Trancoso, na Bahia, né, mostrando aí que as casas que antes eram ocupadas por pescadores, hoje são sofisticados restaurantes e lojas e estúdios de arquitetos e coisas do tipo. E, além da gentrificação, o processo de espetacularização das tradições culturais, né, dos lugares visitados. Aqui também, imagens do sul da Bahia, na região de Porto Seguro, onde, mais do que respeito às
as tradições, né, das comunidades indígenas, comunidades quilombolas, o que a gente acaba assistindo ali é um processo de transformação onde a cultura vira espetáculo, onde vira uma caricatura da manifestação original dos povos que ali viviam. Toda essa pressão de gentrificação e espetacularização vai, ao longo dos anos 2010, já se aproximando dos tempos mais atuais, formando uma preocupação tanto do segmento acadêmico, que pesquisa o ecoturismo, como das populações tradicionais que recebem essa atividade, a ideia de tentar organizar um outro formato. Como a dimensão benefícios à comunidade tradicional é o último que está sendo lembrado aqui, né, nesses processos, acaba tendo um movimento natural, quase um movimento social das populações tradicionais em organizar o que nós chamamos de turismo de base comunitária. E aí sim, tenta-se realçar a dimensão da participação comunitária dos moradores, dos receptivos, dos locais onde se recebe o turismo, né? Para que eles sejam os protagonistas, tanto na elaboração da atividade, no desenvolvimento econômico da atividade, na execução das atividades de visitação, surge uma modalidade nova, muito presente nos movimentos de populações organizadas, né, as associações de base dessas comunidades que se organizam para tentar propor uma nova forma de turismo, que é o chamado turismo de base comunitária, e mais recentemente, inclusive, chamado de ecoturismo de base comunitária, quando ele acontece em locais próximos à unidade de conservação. Uma série de redes importantes de turismo de base comunitária são organizadas no Brasil, a rede Tucum é a principal, a Tocorim, a Amazônia, entre outras, né, redes que são organizadas no Brasil, e se propõe, e tem se discutido muito mais recentemente, a possibilidade de a gente tentar fazer com que o turismo de base comunitária seja o carro-chefe da modalidade do ecoturismo no Brasil. Resumindo tudo que eu falei, dá para construir um percurso aqui, né? Quer dizer, do turismo de massa e seus impactos, surge lá, por conta da pressão do movimento ambientalista, o chamado turismo sustentável, uma nova forma de fazer turismo, que usa as áreas protegidas e principalmente as unidades de conservação como o seu local principal de execução, e da prática dessa atividade nas áreas protegidas surge ali uma preocupação em se formatar um tripé que define que as diretrizes do ecoturismo, que são educação ambiental, conservação dos recursos naturais e benefícios à comunidade tradicional, mas, né, isso causa um impacto direto nessas populações tradicionais, que normalmente são vistas como populações que podem produzir impactos aos biomas naturais onde ocorre a atividade do ecoturismo. Isso tem provocado, então, como a gente acompanhou aqui nas meus slides anteriores, a elitização do ecoturismo, a sofisticação dos destinos, a gentrificação e a espetacularização, o que faz com que as populações locais se organizem para propor uma nova forma de fazer turismo, que é o turismo de base comunitária, onde experimentos comunitários têm sido importantes para que a gente discuta se é possível, de fato, a gente gerar cadeias produtivas sustentáveis em torno da atividade do ecoturismo, mas com protagonismo e com a resistência contra-hegemônica das populações tradicionais. Já caminhando aqui para a minha conclusão, e aí passar para um debate, né, queria só trazer algumas definições importantes do que acho que é o que está sendo discutido de maneira mais intensa nos fóruns acadêmicos, nos congressos, nos encontros em que a gente tem debatido o ecoturismo. Talvez seja o grande tema do momento, que é o turismo de base comunitária. E na definição ele se apresenta como um tipo de turismo que busca encontrar uma nova lógica contra-hegemônica para o turismo de base comunitária, de modo que não ocorra o mesmo que aconteceu com o ecoturismo, né? Que essa gentrificação, espetacularização, entre outros problemas sociais que o ecoturismo trouxe. Né? Organizar a resistência, implementar modelos de gestão alternativos ao capitalismo, dar escala para esse turismo novo, que é o turismo de base comunitária, mas sem concessões aos turistas, com auxílio de educação ambiental crítica. Ou seja, temos que buscar a descentralização, tanto territorial como funcional, do turismo de base comunitária, no desenvolvimento do espírito local e da iniciativa pessoal e coletiva, na organização livre das comunidades, do simples ao complexo, ao invés da hierarquia atual do trade turístico que vai do centro à periferia.
Todos os membros das comunidades devem ter acesso aos meios de produção e podem exercer o seu trabalho sem nenhuma exploração, seja de instituições governamentais ou de um proprietário de empresas ou terras. Os nativos devem ter o direito de ocupar a terra de modo igualitário, onde cada comunitário tem acesso à posse, mas a propriedade continua sendo da comunidade, a depender do arranjo local, sendo todos responsáveis pelo bem comum. Tudo que ele ganhar com seu trabalho poderá trocar livremente, livre mercado, por qualquer outro produto ou serviço de outro trabalhador. As comunidades podem, inclusive, isso tem experiências interessantes no Brasil, criar bancos e moedas locais. Essa tem sido a tendência, esse histórico rapidamente, né, do turismo de massa, passando para o turismo sustentável, do ecoturismo, do turismo de aventura e agora o turismo de base comunitária, na verdade, tem se apresentado como uma necessidade que nós temos de nada mais do que nunca de resistir ao capitalismo que impõe uma padronização desnecessária nas localidades de um estilo de fazer turismo que é muito impactante. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria dar para vocês. Eu vou interromper aqui a minha apresentação para a gente poder conversar mais calmamente agora com as perguntas e o debate que a gente eventualmente vai fazer aqui. Muito obrigado. Obrigada, professor Zisman. Faço minhas as palavras aqui da Paula Krimer, a nossa egressa, que ela comentou aqui apareceu aqui para todos nós, ela falou assim, que aula incrível. Realmente foi uma aula incrível. Foi ótimo, né? E eu gostei muito quando você falou que é uma testemunha ocular, né? E eu já pensei logo nas minhas pesquisas, eu falei, não tenho como não entrevistá-lo em algum momento por conta dessa memória, né? Essa memória que você tem desse processo, né? Acho que ficou muito claro aqui para todos nós o quanto esse tema tem aí desdobramentos e que é uma memória, de fato, que precisa ser, vamos dizer assim, registrada, preservada, né? Muito interessante, muito importante mesmo. Mas gostaria de agradecer novamente a sua contribuição e a gente está aqui aguardando, estão chegando aqui no chat as contribuições, né? Parabenizando, né? Agora. Muito obrigado. Estou vendo os comentários, já estou agradecendo. Não tem nada de espetacular, não, gente. É só uma palestra bem resumida. Cada slide desse dá uma aula de um curso de pós-graduação. Aqui foi um apanhado bem panorâmico, né? Só para apresentar um pouco do contexto, de como que a gente vai amadurecendo ao longo do tempo os conceitos, né? A partir da prática mesmo. Né? Verdade. Agora quem apareceu para todos nós foi a nossa professora Camila Moraes. Enquanto a gente aguarda aqui as questões, né, as perguntas que virão, eu já, durante a palestra, já fui assim, pensando em um monte de coisas. Né? Não vou, vamos dizer assim, roubar o tempo para que os demais possam perguntar. Mas eu vou começar com uma questão que me ocorreu. Você falou muito dessa questão que passa vamos dizer assim, pelo tripé, né, que você chamou tripé, e numa tentativa de uma precisão conceitual, para que, de fato, a gente venha entender, e não somente entender o que é o ecoturismo, mas para, vamos dizer assim, estabelecer mesmo padrões para que a gente possa pensar e trabalhar em prol dessa perspectiva reflexiva. E, nesse sentido, Zisma, a minha pergunta iria um pouco por aí. O quanto desse tripé que você tem ao longo desse tempo todo, né, como uma testemunha ocular, o quanto você tem observado que ele tem se mantido, se fortalecido ou se talvez se enfraquecido. E se tiver ido por esse caminho de um enfraquecimento, já que a apropriação pelo mercado é algo muito poderoso,
né? Não por acaso você termina a sua exposição com a palavra resistir, né? Com esse verbo resistir, mas se de fato estivermos perdendo um pouco desse tripé, sendo enfraquecido, o que seria necessário para que a gente pudesse retomar e ter um ecoturismo dentro das bases que nós entendemos, né, como sendo aquelas que vão reunir esses elementos que você elencou aí no tripé. Legal, professora Maria Amália. Eu vou aproveitando essa tua pergunta, acho que é parecida com a pergunta que o Daniel está fazendo aí, ó, se há iniciativas práticas existentes de turismo base comunitário que se aproximam da definição dada ou da definição que é uma espécie de utopia a ser construída, acho que vai no mesmo caminho. E também depois eu vou responder a pergunta do Carlos, né? Se o TBC substitui o ecoturismo como um termo e como prática, tem a ver com a sua pergunta, porque são 30 anos já observando a implementação do ecoturismo no Brasil e no mundo, né? Mas especialmente no Brasil, eu acho que a gente não tem nenhuma experiência que consolidou as 3 dimensões de fato, né? Acho que quando a gente consegue avançar na conservação dos recursos naturais de um destino onde o ecoturismo se implementou de maneira forte, ok, conservou recursos naturais, mas raramente beneficiou a comunidade tradicional e muito mais raramente aí produz com qualidade, com responsabilidade, com sistematização, uma educação ambiental que seja transformadora e que possa mudar atitudes e comportamentos tanto dos profissionais como dos turistas que visitam as localidades. Eu acho que do tripé o ponto mais fraco é a educação ambiental, por incrível que pareça, né? Porque muito raramente as agências de turismo, as populações locais, enfim, o trade todo, os gestores de unidades de conservação, raramente se preocupam em elaborar programas consistentes de educação ambiental, porque isso exige planejamento. Não se faz educação ambiental fazendo discurso ecológico na beira de uma trilha, achando que isso é suficiente para você mudar atitudes, comportamentos ou compreensão do mundo. Educação ambiental, inclusive, é uma área de pesquisa imensa, né? Com muita teoria por trás de como se pode, se deve, né? E como é que a gente, de fato, consegue bons resultados com a educação ambiental. Então, no Brasil, eu vejo quase nenhum destino conseguiu, de fato, implementar as 3 dimensões que, conceitualmente, né, definem o ecoturismo. E para nós que somos acadêmicos e pesquisadores, eu acho importante ter uma definição de princípios para a gente poder qualificar os estudos de caso que a gente faz, né? Então, quando você vai estudar um certo destino de ecoturismo, você pode dizer, ou não é uma boa prática, não é uma boa prática, está bem implementado, não está devendo ainda para o conceito, quando você tem claramente quais são os princípios que regem o conceito, né? Claro que a academia inventa conceito o tempo todo e eles podem ser flexíveis e mutáveis, mas é importante que eles existam para você poder qualificar o estudo que você está desenvolvendo, né? E aí surge o turismo de base comunitária, porque eu acho que o turismo de base comunitária amadurecendo mais recentemente, nos últimos 10, 15 anos, eu acho que ele vem como uma resposta a essa utopia que é apontada aqui, né? Foi o Rodrigo, não, foi o Daniel que apontou como utopia, né? Puxa, as comunidades tradicionais raramente são protagonistas, e o ecoturismo prevê que precisa haver benefícios às comunidades tradicionais. Portanto, eu acho que o turismo de base comunitária ele surge como uma necessidade de fortalecer essa dimensão, a dimensão dos benefícios. E aí eles tomam para si essa responsabilidade. Olha, vocês garantiram conservação de recursos naturais, mas como raramente teve participação da comunidade tradicional, vamos tentar fortalecer um outro tipo de turismo, que é o de base comunitária, e que se aproxima do princípio do ecoturismo, que aqui nós estamos fortalecendo a dimensão social do ecoturismo, né? Ainda está faltando fortalecer a educação ambiental, mas tendo o protagonismo das populações tradicionais e elas assumindo para si a responsabilidade de fazer esse trabalho educativo, eu acho que a gente consegue se aproximar cada vez mais dos princípios do ecoturismo. Então, sim, ô Daniel, eu vejo que o turismo de base comunitária é o amadurecimento natural do conceito de ecoturismo. Quem sabe no futuro os nossos programas de pós-graduação têm que mudar de nome, inclusive, hein? De pós-graduação em ecoturismo e conservação para pós-graduação em turismo de base comunitária e conservação. Porque tudo bem que são só nomes a gente muda, a gente inventa, a gente faz adequações. Mas eu acho que o turismo de base comunitária, ele é o atual ecoturismo de forma mais próxima do conceito do que era o ecoturismo praticado antes de surgir essa modalidade. Não sei se eu respondi,
mas eu entendo que quando a gente passa para o turismo de aventura, vai turismo sustentável e vai chegando no turismo de base comunitária, nós nada mais estamos fazendo do que tentar, de alguma forma, implementar de fato as diretrizes, os princípios do que a gente definiu lá atrás como ecoturismo. Entendi. Professor, eu tinha até uma outra pergunta para ser feita, mas eu acho que eu vou continuar nessa linha, que é algo também que me interessa e que vai, né? Vamos dizer assim, eu vou colocar aqui para você como uma provocação, talvez, mas é uma provocação que é quase que um incômodo que eu tenho. Às vezes eu divido esse incômodo com os meus alunos durante as aulas, que é justamente sobre essa. Eu não vou falar nem em um conceito, eu vou falar nessa noção de turismo de base comunitária. Eu tenho uma certa dificuldade, e também sou leiga no assunto, né? Não me sinto aqui especialista, por isso eu estou tratando como uma provocação, e não como uma questão propriamente dita. O, eu tenho assim esse incômodo que eu falei com essa noção de turismo de base comunitária, porque eu vejo que há uma ideia, né, e eu percebo isso muito vindo dos alunos, em que a comunidade seria, de fato, essa protagonista, seria ela a tomar para si as rédeas dessa, vamos dizer assim, dessa esfera, dessa parte do desenvolvimento da atividade turística, mas, por outro lado, até mesmo aqui na perspectiva, né, falando enquanto antropóloga, ou seja, a gente sabe que os grupos eles não são homogêneos, né? E que nessa lógica de não serem homogêneos, ficaria um tanto quanto complicado a gente pensar nessa coisa de uma base comunitária, que aí sim me parece um tanto quanto utópico, porque quem dessa comunidade teria legitimidade para levar à frente uma proposta como essa? É impossível que todos os membros de uma comunidade venham a aderir, que venham a participar, e, enfim, é isso um pouco que me deixa com esse incômodo que eu falei e que eu estou me resguardando no fato de não ser uma estudiosa. Vamos dizer assim, a minha preocupação, que eu não vou nem chamar de crítica, é essa ideia que eu considero um tanto quanto utópica de que é a comunidade. Né? Nós tivemos, eu vou falar de uma forma muito breve aqui para vocês, algo que me fez realmente pensar nisso. A professora Camila Moraes está aqui, se ela depois quiser fazer algum comentário. A professora Camila Moraes, à frente de um processo aqui na Unirio, no nosso departamento de turismo, que originou toda a reflexão dela sobre favelas, turismo em favelas. E essa experiência foi porque, na época do PAC, né, do Programa de Aceleração do Crescimento, uma empresa que tinha sido vencedora numa licitação, ela perguntou à comunidade o que a comunidade... Ela não perguntou, ela entendeu que a comunidade, lá no Pavãozinho Cantagalo, gostaria de receber cursos de cabeleireiro, de manicure, e eles falaram, não, a gente quer o turismo. E aí ela ficou um tanto quanto perdida, procurou a universidade do entorno, que era a Unirio, chegou até nós, e o departamento, na figura da professora Tânia Mena e da figura da professora Camila, tocaram esse projeto que eu considero e respeito dentro dessa noção de turismo de base comunitária. Foi aquele grupo que desejou o turismo, mas nas poucas reuniões que eu participei, era assim tão conturbado, e eu fui percebendo que haviam lideranças, que haviam
atores ali naquela comunidade que era o desejo deles. E eu não sei até que ponto, porque eu não continuei nas reuniões, isso era de fato dessa comunidade. Eu sei que o projeto foi bem sucedido. A Unirio cumpriu o seu papel, o turismo fez o seu papel, turistificando aquele espaço, né? Mas eu me pergunto nesse sentido. Então, até que ponto o turismo de base comunitária é realmente, talvez, uma solução, uma realidade ou uma utopia? Desculpe aí que eu me alonguei demais. Não, professora Maria Amélia, fica tranquilo que você tocou no cerne da questão e é muito simples de responder, né? Nem precisa, eu não sou antropólogo, sou biólogo, mas como trabalho com isso há bastante tempo, né, eu aprendi muito com os antropólogos sobre essa temática. E já vou aproveitar e responder aqui o professor Rodrigo nessa minha resposta à sua pergunta, falando sobre a discussão decolonial, né, que como o turismo pode ser uma alternativa de desenvolvimento para esse modelo capitalista hegemônico, né? E quando a gente fala em base comunitária, nós não estamos querendo transformar todas as atividades e nem todas as pessoas de uma comunidade para a prática do turismo, porque isso fere o princípio básico do turismo de base comunitária. A lógica do turismo de base comunitária é assim, toda a diversidade da comunidade passa a ser o atrativo. Então, se a comunidade é pescadora, continua pescando, é extrativista, continua extraindo recursos naturais, é de uma comunidade urbana, como você falou, citou do exemplo do turismo de favelas. Seja qual for o modelo da comunidade, o turismo de base comunitária, ele tem como atrativo, ele oferece para o turista que vai visitar justamente essa pluralidade de formas de viver, de formas de entender o mundo, inclusive nos seus conflitos locais. Tem gente que gosta e gente que não gosta do turismo, nem precisa se envolver com a prática do turismo. Mas aqueles da comunidade que desejam ter essa prática como mais uma na cadeia produtiva local, ele pode desenvolver com aqueles que desejarem participar. E mostra aos visitantes, olha, tem alguns colegas da comunidade que não querem praticar turismo, não gostam, não querem nem ver vocês aqui. Esses pescam, esses têm um restaurante, esses fazem outra coisa da vida. Então, essa diversidade é respeitada. Quando a gente fala que ela tem base comunitária, é porque um grupo de pessoas da comunidade entendeu que é desejo deles desenvolverem uma atividade que possa mostrar o estilo de vida das mais diversas coisas que eles fazem, como uma maneira de manifestar a sua expressão cultural para o visitante. E aí, inclusive, com todo o respeito para essas pessoas que não desejam participar da atividade, para que elas sejam, de alguma forma, protegidas e isoladas. E isso é uma preocupação do turismo de base comunitária. Então, não é uma substituição de estilo de vida e nem uma aculturação, como poderia parecer. Muito pelo contrário. É o fortalecimento das tradições culturais, do estilo de vida local, que interessa ao turismo de base comunitária, porque é isso que o turista vai visitar. Se você botou o turismo ali, o turismo do cara que pescava deixou de ser pescador para ser um vendedor de peixe fake que compra no mercado e vende como se fosse pescador, você provocou um impacto social tão grande como o turismo de massa que a gente estava criticando aqui no começo. Então, o turismo de base comunitária tem se mostrado uma boa alternativa, porque essa preocupação que foi apresentada por vocês todos aqui, né, de respeitar a cultura, de de ser uma utopia e, portanto, ela precisa ser feita com muito cuidado para que todos possam se enxergar nela e ver os benefícios que ela pode trazer, sem causar impacto ambiental e social para a localidade. Tudo isso está previsto na lógica do turismo de base comunitária. E sim, é uma atividade decolonial que tenta ser um esquema de baixa escala, de que a capacidade de carga, de suporte do local tem que ser respeitada em todos os sentidos, social e ambiental. Então, é para ser contra-hegemônico mesmo, não é para ser um turismo de implementação de um grande volume de pessoas. Ele ganha escala se você tem muitas comunidades praticando no Brasil, aí você dilui o impacto para as milhares de comunidades que têm esse potencial. Mas uma única comunidade vai receber poucas pessoas, e sem transformar significativamente o seu estilo de vida. Senão, não é turismo de base comunitária. Muito obrigada pelo esclarecimento. Com isso também você respondeu já a pergunta, né, do professor Rodrigo. Isso. E aí estamos já chegando no final do nosso tempo, né? Faltam 8 minutos, e eu acho, Zisman, que não tem como a gente não falar nesses minutos finais dessa parceria, né, que já existia, né, entre o PPGEC
e você sendo uma das referências na área, mas agora a gente ainda se fortalece ainda mais por conta da revista, né, da Revista Brasileira de Ecoturismo. Então, ainda, né, evocando esse papel de testemunha ocular, queria que você falasse um pouquinho para a gente, né? Aliás, eu não sei, né, acho até que é bom falar sobre isso, porque é claro que a gente está no evento do programa, mas está sendo transmitido pelo YouTube, outras pessoas podem estar, né, que são de fora do nosso programa, vão estar ouvindo, participando, e não, né, talvez não entendam o que a minha proposta agora para o Zisma, que era falar um pouco da revista, mas o que a gente poderia, o que eu gostaria aqui de deixar claro, né, de chamar a atenção, é que o programa de ecoturismo e conservação da Unirio está abrigando, a partir de, né, já tem uns 2 meses ou 3, que nós formalizamos essa transferência, não sei se esse seria o melhor termo, né, Zisma? Mas, enfim, que o ecoturismo, o programa, entrou efetivamente na editoração, né, da revista, e isso foi, né, nós nos sentimos muito lisonjeados quando o Zisma nos procurou né, procurou o programa, procurou para que a gente viesse a abrigar essa revista. E como, né, a palestra do Zisma são, né, os segmentos derivados, e ele falou muito desse olhar né, como testemunha ocular, então eu gostaria de que ele terminasse, né, faltam 4 minutos, 5 minutos, mas falando das expectativas e do que significa vamos dizer assim, essa vinda da revista para o PPGEC, falando um pouquinho sobre isso para todos nós. Tá bom, bem rapidamente, até estou compartilhando a tela para vocês que não conhecerem a Revista Brasileira de Ecoturismo. Essa revista foi criada em 2008 para dar vazão justamente à produção acadêmica que era apresentada no Congresso Nacional de Ecoturismo e que era sempre publicada no formato de anais, mas os anais de um congresso sempre acabam se perdendo como uma fonte de pesquisa de fácil acesso, né, para o segmento do ecoturismo. A gente achou por bem criar essa revista para que os trabalhos que fossem sendo apresentados nos congressos fossem, ao longo do tempo, publicados no formato de artigos. Essa foi a ideia original, mas aí a revista ganhou força própria, né? Ela, na verdade, é mais do que o Congresso Nacional de Ecoturismo. Ela acabou sendo uma revista acadêmica muito reconhecida e que publica tanto os trabalhos que são apresentados nos congressos, como dá vazão a todas as produções que se aproximam da temática do ecoturismo e seus segmentos mais afins aí. A gente tem trabalhado na editoria-chefe dessa revista desde a fundação, mas eu estava um pouco preocupado de que estava fazendo isso com uma equipe pequena, com uma equipe que começou lá atrás e continua mesmo até hoje, que estava na hora da gente tentar aumentar o número de pesquisadores envolvidos com a revista, e mais do que isso, passar o bastão para outra organização que tivesse focado na temática do ecoturismo, né, como foco de pesquisa mesmo, e nada melhor do que o programa de vocês para isso, para que assumissem a editoria-chefe da revista e, a partir daí, desse os caminhos e os rumos que acharem necessários para a gente ampliar esse debate e dar continuidade à produção do periódico. Então, eu fiquei muito contente que vocês aceitaram o desafio e espero que a gente tenha vida longa na nossa revista com vocês à frente aí. Também eu espero isso, né? Não só espero, né, que nessa condição eu pretendo, né, já me comprometi frente ao colegiado em trabalhar arduamente para que esse projeto que foi apresentado, a revista, ela é a materialização de um projeto longo, né, Zisma? Que você, aqui que você chamou, né, de breve apresentação, enquanto testemunho ocular, apresentou para todos nós, né, mostrando como é que começou essa reflexão, trazendo a ideia lá né, o momento do ambientalismo, enfim, desdobrando todos esses aspectos em uma série de questões que a revista veio, de alguma forma, materializar.
né? E é nesse sentido que eu acho que, vamos dizer assim, o meu trabalho, e não só o meu trabalho, mas o meu trabalho enquanto membro desse colegiado, membro do Programa de Ecoturismo e Conservação, vai buscar manter, né, prezando por tudo isso, por toda essa memória, né, sobre o ecoturismo. Eu acho que ali a gente tem, de fato, um repositório, né, de parte dessa memória. E eu espero que, efetivamente, a gente né, consigamos honrar todo esse trabalho que vocês tiveram ao longo de todos esses anos, porque são muitos os números, com muitos artigos potentes, com artigos que nos ajudam, de fato e efetivamente, a pensar essas questões em vários desdobramentos, como você apresentou aqui para todos nós. Faltando apenas 2 minutos para esse encerramento, já que às 2 horas a gente vai ter uma outra palestra, eu gostaria já de começar a agradecer a presença do professor Zisman aqui conosco. É sempre um prazer, é sempre uma alegria tê-lo aqui, não só nesse momento, mas em outras ocasiões, como parceiro que tem sido ao longo de toda a nossa trajetória, da trajetória do programa, que não é tão longa assim, e passaria, nesses momentos finais, para o professor, para que ele fizesse, né, suas considerações finais, enfim, esse momento da despedida. Eu acho que eu só gostaria de agradecer mais uma vez o convite, fico à disposição do programa, dos alunos do programa, eventualmente para ser parceiro em alguma pesquisa, participar de banco, o que vocês acharem que for pertinente. E como testemunha dessa história toda, fico aí também à disposição para conversar com pesquisadores, com quem quiser recuperar ou resgatar um pouco dessa história toda, o que tiver ao meu alcance. Estou à disposição e espero ter dado aí um panorama geral, espero ter provocado algumas reflexões. Foi muito breve, muito rápido. Claro, todos esses temas apresentados aqui dariam horas de debates, a gente precisaria se aprofundar, mas é para isso que servem os programas de mestrado especializados na área, né? Parabéns para vocês pela iniciativa e bom seminário para todo mundo que continua aí. Então, tá. Fica aqui o nosso agradecimento, o nosso boa tarde, né? E deixando aqui, né, chamando a todos, convidando a todos que nosso evento continua. Nós vamos ter agora a segunda palestra, né, que é bem interessante. Só vou me valer aqui do celular para pegar o nome da palestra, para passar para vocês, né, para convidar, né, para que vocês permaneçam aqui conosco. A próxima palestra vai ser ministrada pelo professor Marcelo Mello, com o título Lazer, Cidade e Direitos Sociais em Tempos Neoliberais, Desafios em Tempos de Avanço Conservador. Então, né, fica aí o convite para que vocês permaneçam conosco. Novamente, o nosso muito obrigado ao convidado da tarde de hoje, professor Zisman. Uma boa tarde a todos e todas. Continue, que o evento está muito bonito e teremos muitas coisas ainda acontecendo. Uma boa tarde.